Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Multiverso, é maravilhoso ver você por aqui. Se é a sua primeira vez no canal, inscreva-se. Se já é de casa, chega esmagando esse like e mostra pro YouTube que você se amarra no conteúdo. No capítulo anterior, acompanhamos a fuga de Alalu de Nibiru, sua épica jornada atravessando o sistema solar e suas aventuras no primeiro contato com a Terra, esse planeta estranho para ele. No vídeo de hoje, vamos explorar como a notícia de Alalu foi recebida em Nibiru, a saia justa de Anu e a expedição de Enki para a Terra. Aproveita para adquirir o novo e-book da saga Anunnaki, agora em versão ilustrada. A saga conta desde o épico da criação até a chegada dos Anunnaki na Terra e a influência deles na história da humanidade. Vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo. Então vem comigo que essa é a terceira tabuleta, segundo Zecharia Sitchin. A sorte de Nibiru está em minhas mãos. Devem atender às minhas condições. Estas foram as palavras de Alalu, da escura terra, a Nibiru, as quais o falador transmitiu. Quando as palavras de Alalu a Anu, o rei, foram comunicadas, Anu se assombrou. Assombraram-se também os conselheiros, os sábios ficaram surpreendidos. Alalu não está morto? Perguntaram-se entre si. Podia estar vivo em outro mundo? Diziam descrentes. Ele não havia se escondido em Nibiru e ido com o carro até um lugar oculto? Os comandantes dos carros foram convocados. Os sábios refletiam sobre as palavras transmitidas. As palavras não vieram de Nibiru, foram ditas de fora do bracelete esculpido. Essa foi a conclusão, e isso foi reportado ao rei Anu. Anu refletiu sobre o acontecido. Que palavras de confirmação a Alalu sejam enviadas, disse aos reunidos. No lugar dos carros celestiais se deu a ordem. A Alalu palavras foram ditas. Anu, o rei, envia-te suas saudações. Sente prazer em saber que te encontra bem. Não havia razão para que partisse de Nibiru. Não há inimizades no coração de Anu. Se realmente encontraste o ouro da salvação, que Nibiru se salve. As palavras de Anu chegaram ao carro de Alalu. Alalu as respondeu rapidamente. Se seu salvador eu tiver de ser, para suas vidas salvar, convoquem os príncipes em assembleia. Declarem suprema a minha ascendência. Que os comandantes me façam seu líder. Que se inclinem às minhas ordens. Que o conselho me nomeie rei para substituir Anu no trono. Quando as palavras de Alalu se escutaram em Nibiru, grande foi a consternação. Como Anu poderia ser deposto? Perguntaram-se os conselheiros. E se fosse mentiras e não a verdade que Alalu dizia? Onde ele está? De verdade encontrou ouro? Reuniram aos sábios instruídos do conselho pediram conselhos. O mais ancião deles falou. Eu fui o mestre de Alalu, disse. Ele ouviu com atenção os ensinamentos do princípio, aprendeu sobre a batalha celestial. Do monstro aquoso Tiamat e de suas veias douradas adquiriu conhecimentos. Se realmente viajou além do bracelete esculpido na Terra, o sétimo planeta está a seu asilo. Na assembleia, um príncipe tomou a palavra. Era um filho de Anu, do ventre de Antu, a esposa de Anu. Enlil era seu nome, Senhor do Mandato significa. Pronunciava palavras de cautela. Alalu não pode falar de condições. As calamidades foram suas obras e ele perdeu o trono em combate singular. Se for verdade que encontrou o ouro de Tiamat, precisam-se de provas. Haverá o suficiente para proteger nossa atmosfera? Como o traremos até Nibiru através do bracelete esculpido? Assim falou Enlil, o filho de Anu, e muitas outras perguntas foram feitas. Faltavam muitas provas, muitas respostas eram necessárias, concordaram todos. Transmitiram a Alalu as palavras da assembleia, uma resposta se exigiu. Alalu ponderou o mérito das palavras, concordou em transmitir seus segredos. De sua viagem e seus perigos fez um verdadeiro relato. Do provador provou suas vísceras de cristal, do coletor tirou seu coração de cristal. Inseriu os cristais no falador para transmitir a todos as descobertas. Agora que se entregaram as provas, declarem-me rei. Inclinem-se perante minhas ordens, exigiu severamente.
Os sábios se horrorizaram. As armas de terror Alalu causara estragos em Nibiru. Com armas de terror havia aberto um caminho através do bracelete. Uma vez que em seu percurso Nibiru passa por essa região, Alalu acumulou calamidades. No conselho havia muita consternação. Alterar a realeza era certamente um assunto grave. Anu não só era o rei por ascendência, tinha alcançado o trono por uma luta justa. Na Assembleia dos Príncipes, um filho de Anu se levantou para falar. Era sábio em todas as matérias, entre os sábios era reconhecido. Dos segredos das águas era um professor, Enki, aquele cujo lar é a água, era chamado. De Anu era o primogênito. Com Dankina, a filha de Alalu, estava casado. Meu pai por nascimento é Anu, o rei, disse Enki. Alalu por matrimônio é meu pai. Unir os dois clãs foi a intenção do meu casamento. Deixem-me ser o que traga unidade a este conflito. Deixem-me ser o emissário de Anu ante Alalu. Deixem-me suportar os descobrimentos de Alalu. Que eu viaje à terra em um carro, traçarei um caminho através do bracelete com água, não com fogo. Na terra que eu obtenha as águas, o precioso ouro, de volta a Nibiru o envie. Que Alalu seja rei na terra, um veredito dos sábios aguardando. Se Nibiru se salvar, que haja uma segunda luta, que esta determine quem governará Nibiru. Os príncipes, os conselheiros, os sábios, os comandantes escutaram as palavras de Enki com admiração. Eram palavras cheias de sabedoria e encontraram soluções ao conflito. Que assim seja, anunciou Anu, que parta Enki, que o ouro seja testado. Lutarei com Alalu pela segunda vez, que o vencedor seja rei de Nibiru. Transmitiram a Alalu as palavras da decisão. Ele as ponderou e concordou, que Enki, meu filho por matrimônio, venha à terra. Que se obtenha ouro das águas, que se teste se ele será a salvação de Nibiru. Que uma segunda luta pela realeza se faça entre nós dois. Assim seja, declarou Anu na assembleia. Enlil fez uma objeção. A palavra do rei era inalterável. Enki foi ao lugar dos carros, com comandantes e sábios consultou. Contemplou os perigos da missão, considerou como extrair e trazer o ouro. Estudou com atenção a transmissão de Alalu e pediu a Alalu mais provas dos resultados. Uma tabuleta dos destinos para a missão ele estava traçando. Se a água é a força, onde se reabasteceria? Onde no carro poderemos armazená-la? Como se converterá em força? Todo um circuito de Nibiru passou com reflexões. Um char de Nibiru passou nos preparativos. Preparou-se o maior carro celestial para a missão. Calculou-se seu destino de volta. Uma tabuleta do destino se fixou com firmeza. 50 heróis irão para a missão, para viajar à Terra e obter o ouro. Anu deu sua aprovação à viagem. No lugar dos carros se congregaram as multidões. Elas chegaram para se despedir dos heróis e de seu líder. Levando capacetes de águia e um traje de peixe, os heróis entraram no carro um por um. O último a embarcar foi Enki. Dos congregados se despediu. Ajoelhou-se ante seu pai, Anu, para receber a bênção do rei. Meu filho, o primogênito, uma comprida viagem irás empreender. Te porás em perigo por todos nós. Que teu êxito arranque de Nibiru a calamidade, vai e volta em segurança. Assim disse Anu uma bênção para seu filho, despedindo-se dele. A mãe de Enki, a quem chamavam Ninu, apertou-o contra o coração. Por que, depois que me foste dado como filho de Anu, ele te dotou com um coração inquieto? Vai e volta, atravessa com segurança a perigosa estrada, ela lhe disse. Com ternura, Enki beijou sua esposa, abraçou Dankina sem palavras. Enlil estreitou os braços com seu meio-irmão. Que seja bendito, que tenha êxito, disse-lhe. Com o coração pesado, Enki entrou no carro e deu a ordem de partida. Vem agora o relato da viagem até o 7º planeta, e de como se iniciou a lenda dos deuses peixe que veio das águas. Com o coração pesado, Enki entrou no carro e deu a ordem de partida. O assento do comandante estava ocupado por Anzu, não por Enki. Anzu, não Enki, era o comandante do carro.
Aquele que conhece os céus significa seu nome. Para essa tarefa fora especialmente selecionado. Era um príncipe entre os príncipes, sua ascendência era da semente real. O carro celestial guiou habilmente, elevou poderosamente de Nibiru, dirigindo-se para longe do sol. 10 léguas, 100 léguas o carro percorreu, 1000 léguas o carro viajou. O pequeno Gaga saiu para recebê-los, transmitiu aos heróis as boas-vindas. Para a azulada Antu, formosa e encantadora, mostrou-lhes o caminho. Anzu se sentiu atraído pelo que via. Examinemos suas águas, disse Anzu, em que deu a ordem de continuar sem se deter. É um planeta sem retorno, disse energicamente. Para o Celestial One, o terceiro na conta planetária, prosseguiu o carro. A seu lado estava An, seu exército de luas girava ao seu redor. Os raios do provador revelaram a presença de água, indicou a Enki que era necessário parar. Enki ordenou que a viagem continuasse para Amshar, o maior dos príncipes do céu estava se dirigindo. Logo puderam sentir a forte atração de Anshar e admiraram com temor seus anéis coloridos. Habilmente Anzu guiou o carro, os esmagadores perigos inteligentemente evitou. O gigante Kishar, o maior dos planetas estáveis, foi a próxima a ser encontrada. A atração de sua rede era avassaladora. Com grande habilidade, Anzu desviou o rumo do carro. Com fúria, Kishar lançou relâmpagos ao carro divino, dirigiu seu exército para o intruso. Lentamente, Kishar se afastou para que o carro se encontrasse com o seguinte inimigo. Além do 5º planeta, o bracelete esculpido estava à espreita, em que ordenou que em sua obra fosse ativada, que se preparasse o propulsor de água. Para o exército de rochas giratórias, o carro corria. Cada uma como a pedra de um estilingue dirigia-se ferozmente ao carro. A palavra de Enki foi dada. Com a força de 1 milhão de heróis lançou-se a corrente de água. Uma a uma, as rochas voltaram à face, estavam abrindo caminho para o carro. Mas enquanto uma rocha fugia, outra atacava em seu lugar. Uma multidão incontável, um exército procurando vingança pela divisão de Tiamat. Outra e outra vez, Enki deu a ordem para que o propulsor de água continuasse funcionando. Outra e outra vez dirigiam-se correntes de água para o exército de rochas. Outra e outra vez as rochas viravam seu rosto, abrindo caminho para o carro. E então, quando finalmente o caminho ficou livre, o carro pôde continuar ileso. Os heróis soltaram um grito de alegria, e redobrada foi a alegria ante a visão do sol que agora se revelava. No meio da euforia, Anzu fez soar o alarme. Para abrir o caminho, muita água fora consumida. Não havia água suficiente para alimentar as pedras flamejantes do carro durante o resto da viagem. Na intensa escuridão, podiam ver o 6º planeta, que os raios do sol refletiam. A água em Lamu, Enki disse. Pode descer o carro sobre ele? Perguntou a Anzu. Habilmente, Anzu dirigiu o carro para Lamu. Ao chegar ao Deus Celestial, ao redor dele o carro fez um círculo. A rede do planeta não é grande, sua atração se pode manejar com facilidade, disse Anzu. Lamu merecia ser contemplado, tinha muitas cores. De branca neve era seu gorro, de branca neve eram suas sandálias. Avermelhado no meio, em seu meio brilhavam lagos e rios. Habilmente Anzu fez o carro andar mais devagar, junto à borda de um lago, o desceu suavemente. Enki e Anzu vestiram seus capacetes de água, desceram para o solo firme. Seguindo ordens, os heróis estenderam o que suga água, as entranhas do carro se encheram com as águas do lago. Enquanto o carro se enchia de água, Enki e Anzu examinaram os arredores. Com o provador e o coletor determinaram tudo o que importava. As águas eram boas para beber, o ar era insuficiente. Tudo se registrou nos anais do carro e se descreveu a necessidade do desvio. Com o vigor reabastecido, o carro se elevou, despedindo-se do benevolente Lamu. Mais à frente, o 7º planeta dava sua volta. A Terra e seu companheiro estavam convidando o carro. No assento do comandante, Anzu estava sem palavras, Enki também estava em silêncio. Diante deles estava seu destino, que continha o ouro da salvação ou da perdição de Nibiru.
O carro deve andar devagar, ou perecerá na grossa atmosfera da Terra, declarou Anzu. Ao redor do companheiro da Terra, a Lua, faça vagarosamente círculos, Enki sugeriu-lhe. Circundaram a Lua. Estava prostrada e cheia de cicatrizes depois da vitória de Nibiru na Batalha Celestial. Tendo freado o carro, Anzu o dirigiu na direção do 7º planeta. Uma vez, 2 vezes fez circundar o carro ao redor do globo da Terra. Ainda mais perto da terra firme o fez descender. Havia tons de neve nas 2/3 partes do planeta. De um tom escuro era seu meio. Podiam ver os oceanos, podiam ver as terras firmes, estavam procurando o sinal localizador de Alalu. Onde um oceano tocava a terra seca, onde 4 rios eram tragados pelos pântanos, estava o sinal de Alalu. O carro é muito pesado e grande para os pântanos, declarou Anzu. A rede de atração da terra é muito forte para descer em terra seca, anunciou Anzu a Enki. Ameniza nas águas do oceano, gritou Enki a Anzu. Anzu deu uma volta a mais ao redor do planeta. Com muito cuidado, desceu o carro para a margem do oceano. Encheu de ar os pulmões do carro, nas águas amerriçou, não se afundou nas profundezas. Do falador ouviu-se uma voz. Sejam bem-vindos à terra, dizia Alalu. Pela transmissão de suas palavras, determinou-se a direção de seu paradeiro. Anzu levou o carro até o local. Flutuando como um navio, se movia sobre as águas. Logo o amplo oceano se estreitou, aparecendo terras secas de ambos os lados, como 2 guardiões. Do lado esquerdo havia colinas pardas, à direita as montanhas levantavam suas cabeças até o céu. Na direção do local onde estava Lalu, o carro se movia, flutuando como um navio, se moviam sobre as águas. Adiante, a terra seca estava coberta de água, os pântanos substituíram o oceano. Anzu deu ordens aos heróis, ele ordenou que colocassem os trajes de peixe. Então uma porta do carro se abriu e os heróis desceram aos pântanos. Ataram fortes cordas ao carro, com as cordas o arrastaram. As palavras transmitidas por Alalu chegaram com mais força. Rápido, dizia. Na margem do pântano, uma visão digna de se contemplar. Reluzindo sob os raios do sol, havia um carro de Nibiru. Era a nave celestial de Alalu. Os heróis aceleraram seus passos, apressaram-se para o carro de Alalu. Impaciente, Enki ficou sem traje de peixe. Em seu peito, o coração golpeava como um tambor. Saltou ao pântano, com passo apressado, se dirigiu para a margem. As águas do pântano eram altas. O fundo estava mais profundo do que esperava. Deixou de caminhar para nadar, com fortes braçadas avançou. Enquanto se aproximava da terra seca, pôde ver verdes pastos. Depois seus pés tocaram chão firme, ficou de pé e seguiu caminhando. Diante dele, pôde ver Alalu, de pé, saudando com as mãos vigorosamente. Alcançando a borda, em que saiu das águas, estava sob a terra escura. Alalu chegou correndo até ele e abraçou fortemente seu filho por matrimônio. Bem-vindo a um planeta diferente, disse-lhe Alalu. Vem agora o relato de como se fundou Eridu na Terra, de como começou a contagem dos 7 dias. Alalu abraçou Enki em silêncio, com os olhos cheios de lágrima de alegria. Enki inclinou a cabeça diante dele, em sinal de respeito ao seu pai por matrimônio. Nos pântanos, os heróis seguiam avançando. Uns ficavam com os trajes de peixes, outros se apressavam para a terra seca. Mantenham a flutuação do carro, ordenou Anzu. Ancorem nas águas, evitem a lama da margem. Os heróis alcançavam a margem e inclinaram-se diante de Alalu. Anzu chegou à margem, o último a sair do carro. Diante de Alalu, ele se inclinou. Com ele, Alalu estreitou os braços em sinal de boas-vindas. A todos os que tinham chegado, Alalu deu palavras de boas-vindas. A todos os que estavam reunidos, Enki disse palavras de comando. Aqui na terra, eu sou o comandante, disse-lhes. Em uma missão de vida ou morte chegamos. Em nossas mãos está a sorte de Nibiru. Olhou ao redor, procurando um lugar para acampar.
Empilhem o solo, façam montes ali, ordenou Enki, para levantar um acampamento. Ele apontava para um sinal não muito longe, uma cabana de juncos levantada por Alalu. Então dirigiu estas palavras a Anzu: transmite estas palavras a Nibiru. Ao rei, meu pai, Anu, anuncia a feliz chegada. Não demorou para mudar a cor dos céus, de brilhante se tornou avermelhada. Diante de seus olhos se revelou uma visão nunca vista antes. O sol, como uma bola vermelha, desaparecia no horizonte. O temor se apoderou dos heróis, temiam uma grande calamidade. Alalu, com palavras risonhas de conforto, é um pôr do sol, explicou. Marca o fim de um dia na Terra. Aproveitem para um breve descanso, uma noite na Terra é mais curta do que possam imaginar. Antes do que possam esperar, o sol fará sua aparição, amanhecerá na Terra. Inesperadamente a escuridão chegou e separou os céus da Terra. Os relâmpagos rompiam a escuridão e a chuva seguiu os trovões. Os ventos sopraram sobre as águas, eram tempestades de um deus estranho. No carro, os heróis se deitaram. No carro, os heróis se amontoaram. O sono não havia chegado para eles, estavam muito agitados. Com os corações acelerados, esperavam a volta do sol. Sorriram quando apareceram seus raios, contentes e dando-se palmadas nas costas. E anoiteceu e amanheceu. Foi seu primeiro dia na Terra. Ao romper o dia, Enki refletiu sobre a situação. Devia pensar sobre como separar as águas das águas. Nomeou Engur o Senhor das Águas Doces para que provasse águas potáveis. Ele foi à Lagoa da Serpente com Alalu para considerar suas águas doces. A lagoa estava cheia de serpentes malignas, disse Engur. Então Enki contemplou os pântanos, pesando a abundância das águas da chuva. Pôs a Enkidu o cargo da vala e do dique para que elaborasse uma fronteira frente aos pântanos, para que fizesse um lugar onde pudesse reunir as águas que caíam dos céus. Assim se separaram as águas abaixo das águas acima. Separaram-se as águas dos pântanos das águas doces. E anoiteceu e amanheceu, foi o segundo dia na terra. Quando o sol anunciou a manhã, os heróis já estavam levantando em consideração as tarefas atribuídas. Com Alalu, Enki dirigiu seus passos onde havia ervas e árvores, para examinar tudo o que cresce no pomar, ervas e frutas. A Izimudu, seu vizir, Enki fez perguntas. Que planta é esta? Que planta é aquela? Perguntava-lhe. Izimude, muito instruído, pôde distinguir os mantimentos que crescem bem. Arrancou uma fruta para Enki. É uma planta de mel, dizia Enki. Ele mesmo comeu uma fruta Enki comia. Do alimento que cresce, diferenciado por sua bondade, Enki pôs o cargo ao herói Guru. Assim se proveram os heróis de água e mantimentos, não se satisfizeram. E anoiteceu e amanheceu, e foi o terceiro dia na terra. No quarto dia cessaram os sopros dos ventos, o carro já não se viu mais conturbado pelas ondas. Que se tragam ferramentas do carro, que se construam moradas no acampamento, ordenou Enki. Pôs Kula ao cargo do barro e do tijolo, para que fizesse tijolos de argila. A Mushu-Damu indicou que pusesse os alicerces para levantar moradas habitáveis. O sol brilhou durante o dia inteiro, uma grande luz houve durante o dia. Ao anoitecer, Kingu, a lua da terra, jogou em sua plenitude uma luz pálida sobre o planeta. Uma luz menor para governar a noite, para ser contado entre os deuses celestiais. E anoiteceu e amanheceu, e foi o quarto dia na terra. O quinto dia em que ordenou a Ningirzig que fizesse um navio de juncos, para medir os pântanos para analisar a extensão dos pantanais. O Lumache, que conhece o que prolifera nas águas e que tem o conhecimento das aves da caça que voam, em que levou o Mache como companheiro para que distinguisse o bom do mal. Das espécies que povoavam as águas, das espécies que ofereceram suas asas no céu, muitas eram desconhecidas para o Mache. Seu número era desconcertante. Boas eram as carpas, entre os maus estavam nadando.
Enki convocou Enbilulu, o senhor dos pântanos. Enki convocou a Enkidu, o cargo da Vala e do dique. Disse a eles para fazer uma barreira nos pântanos. Com canos e juncos verdes um recinto levantou e separou ali uns peixes dos outros. Um lugar de cuja armadilha não pudesse escapar nenhuma ave que fosse boa para comer. Assim, peixes e aves com as espécies boas e ruins separadas os heróis possuíam. E anoiteceu e amanheceu, e foi o 5º dia na terra. No 6º dia, Enki descreveu as criaturas do pomar. A Enursag atribuiu a tarefa de distinguir o que se arrasta pelo chão do que caminha sobre pés. Enursag se assombrou com suas espécies, contou a Enki de sua ferocidade e selvageria. Enki convocou Kula, a Mushdamu deu ordens urgentes. À noite, as moradas têm de estar terminadas e rodeadas por um cercado de proteção. Os heróis puseram mãos à obra, os tijolos fincaram sobre os alicerces rapidamente. As coberturas foram feitas com juncos, e a cerca se levantou com árvores cortadas. Anzu trouxe do carro um raio que mata, um falador que transmite palavras, pôs na morada de Enki. Ao anoitecer, o acampamento estava terminado. Os heróis se reuniram para a noite. Enki, Alalu e Anzu consideraram as realizações. Tudo que foi feito era, na verdade, bom. E anoiteceu e amanheceu, o 6º dia. No 7º dia, os heróis se reuniram no acampamento. Enki disse essas palavras: Empreendemos uma perigosa viagem, percorremos um perigoso caminho desde Nibiru até o 7º planeta. À Terra chegamos com sucesso, muitas coisas boas realizamos, levantamos um acampamento. Que este dia seja de descanso. A partir de agora, o 7º dia será sempre de descanso. Que a partir de agora este lugar se chame Eridu, que significa lar na distância. Que se mantenha uma promessa, que Alalu seja declarado comandante de Eridu. Os heróis assim reunidos gritaram juntos de acordo. Palavras de acordo pronunciou Alalu, e então fizeram uma homenagem a Enki. Que seja dado um segundo nome a Enki, que se chame Nudimudi, o hábil criador. Juntos os heróis anunciaram o acordo. E anoiteceu e amanheceu o 7º dia. Vem agora o relato de como começou a busca de ouro, e de como os planos feitos em Nibiru não proporcionavam sua salvação. Depois de estabelecer acampamento de Eridu e depois de alimentar os heróis, Enki começou a tarefa de obter ouro das águas. Do carro estendeu-se o que suga a água, inserindo nas águas pantanosas. As águas se introduziram em um recipiente de cristais. Das águas, os cristais do recipiente extraíam tudo o que fosse metal. Depois do recipiente, o que cospe devolveu as águas para a Lagoa dos Peixes. Assim se recolhiam no recipiente os metais que existiam nas águas. O artefato de Enki era engenhoso, realmente era um hábil criador. Durante 6 dias na terra sugaram as águas pantanosas, cuspiram as águas pantanosas. No recipiente se recolhiam os metais. No 7º dia, Enki e Alalu examinaram os metais. De muitas classes eram os metais que existiam no recipiente. Havia ferro, havia muito cobre, o ouro não era abundante. No carro, um outro recipiente, o engenhoso artefato de Nudimudi, os metais foram separados segundo suas espécies, para a terra levados, separados por classes. Assim trabalharam os heróis durante 6 dias, ao 7º dia descansaram. Durante 6 dias, os recipientes de cristal se encheram e se esvaziaram. No 7º dia, os metais foram contabilizados. Havia ferro e havia cobre, e outros metais também. De ouro, acumulou-se uma pilha menor. À noite, a lua subia e baixava. Enki deu o nome de mês à sua volta. Ao começo do mês, durante 6 dias, se mostravam seus raios luminosos. Com sua meia coroa se anunciava o 7º dia. Era um dia de descanso. Na metade do caminho, a lua se distinguia por sua plenitude, depois se detinha para começar a diminuir. Com o percurso do sol, a volta da lua aparecia, sua face era revelada com a volta da terra. Enki estava fascinado com os movimentos da lua, contemplava sua ligação como Kingu aqui.
A que propósito servia essa ligação? Que sinal celeste estavam dando? Um mês chamou Enki a volta da lua, deu o nome de mês para sua volta. Por um mês, por 2 meses, separavam-se as águas no carro. O sol, a cada 6 meses, dava à terra outra estação, inverno e verão as chamou. Houve inverno e houve verão, e Enki chamou ano a volta completa da terra. No fim do ano, contabilizou-se o ouro acumulado. Não havia muito para enviar a Nibiru. As águas dos pântanos são insuficientes. Que o carro se mova à profundeza dos oceanos, Enki disse. O carro foi solto de suas amarras, de volta para onde chegara. Com cuidado, ativaram os recipientes de cristal e as águas salgadas passaram através deles. Separaram-se os metais por classes. Entre eles cintilava o ouro. Do carro em que transmitiu a Nibiru as palavras das descobertas, para Anu estas foram agradáveis de ouvir. Em seu circuito predestinado, Nibiru estava voltando para a morada do Sol. Em sua volta do char, Nibiru estava se aproximando da Terra. Com ansiedade, Anu perguntou-lhe sobre o ouro. Há suficiente para enviar a Nibiru? Perguntou. Não se havia recolhido ouro suficiente das águas. Que passe outro char, que se dobre a quantidade, aconselhou Enki a Anu. Continuou-se a coleta do ouro das águas do oceano. O coração de Enki se enchia de apreensão. Extraíram-se partes do carro e com elas se montou uma câmara celeste. Abigail, que sabia pilotar, recebeu a responsabilidade pela câmara celeste. Enki se elevava ao ar com Abigail na câmara celeste para descobrir os segredos da terra. Construiu-se um recinto para a câmara celeste e ficou junto ao carro de Elalu. Enki estudava diariamente os cristais do carro de Elalu para compreender o que descobrira com seus raios. De onde vem o ouro? Perguntou Elalu. Onde na terra estão as veias douradas de Tiamat? Enki se elevou no ar com Abigail na câmara celeste para conhecer a terra e seus segredos. Voaram sobre as grandes montanhas, grandes rios viram nos vales. Estepes e florestas se estendiam abaixo deles, milhares de léguas percorreram. Registraram vastas terras separadas dos oceanos, com o raio que explora penetraram os chãos. A impaciência crescia em Nibiru. O ouro pode oferecer proteção? O protesto crescia. Reúnam o ouro. Quando se aproximarem de Nibiru, devem entregá-lo, ordenou Anu. Preparem o carro de Elalu, preparem-no para que volte para Nibiru, para que esteja pronto quando terminar o char. Assim disse Anu. Enki obedeceu às palavras de seu pai, refletiu sobre a preparação do carro de Elalu. Uma noite em que pousaram a câmara celeste perto do carro. Com Abigail entrou nele, para concluir uma ação secreta na escuridão. As armas de terror, 7 delas, tiraram do carro. Levaram-na à câmara celeste, dentro dela esconderam-nas. Ao amanhecer, Enki e Abigail elevaram-se no céu com a câmara celeste, em direção a outra terra. Ali, em um lugar secreto, Enki escondeu as armas. Em uma cova, um lugar desconhecido, armazenou-as. Depois, Enki deu a Anzu palavras de comando. Indicou-lhe que reparasse o carro de Elalu, para que pudesse voltar para Nibiru, que estivesse preparado quando terminasse o char. Anzu, muito hábil nos assuntos dos carros, colocou mãos à obra. Fez com que seus propulsores zumbissem de novo, contabilizou suas tabuletas, mas não demorou para descobrir a ausência das armas de terror. Com fúria, Anzu gritou. Enki lhe explicou o motivo do sumiço. É um perigo utilizar estas armas, disse. Jamais devem ser usadas nem nos céus nem nas terras firmes. Sem elas e sem os propulsores de água, há perigo de que não se resista. Alalu, comandante de Eridu, considerou as palavras de Enki. As palavras de Anzu prestou atenção. As palavras de Enki foram testemunhadas pelo conselho de Nibiru, disse Alalu. Mas, se o carro não retornar, Nibiru estará perdido. Abigail, que sabe pilotar, adiantou-se audazmente para os líderes. Eu serei o piloto, enfrentarei os perigos bravamente, disse. Assim foi tomada a decisão. Abigail será o piloto, Anzu ficará na terra.
Em Nibiru, os astrônomos contemplaram os destinos dos deuses celestiais, escolheram o dia oportuno. Levaram-se cestas de ouro ao carro de Elalu. Abigail entrou na parte dianteira do carro, ocupou o assento do comandante. Enki lhe deu uma tabuleta do destino de seu próprio carro. Será para ti o que mostra o caminho. Com ela encontrarás um caminho aberto. Abigail ativou as pedras de fogo do carro, seu zumbido soava como música. Ativou o grande operador do carro, que emitiu um brilho avermelhado. Enki e Elalu, junto com a multidão de heróis, estavam de pé ao redor, despedindo-se. Então, com um rugido, o carro subiu aos céus ascendeu. A Nibiru se transmitiram palavras da ascensão. Em Nibiru havia muita expectativa. Então é isso, galera. Essa foi a terceira tabuleta e no próximo episódio vamos ver se esse carro celeste chegou ou não a Nibiru. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, esmaga esse like, te inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com a sua galera. Muito obrigada por assistir e até a próxima.